Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta com mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Nesta noite, eu quero ler um texto da Palavra do Senhor que está inserido no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, e alguns versículos para a nossa meditação, que são os versículos 11 a seguir. Eu vou ler aqui, nos diz assim hoje, Lucas capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Meus queridos, com base nesse texto sagrado, nesta reflexão de hoje, eu quero dar um tema para esta palavra, e o tema é: leproso nunca mais. Este é o tema desta reflexão: leproso nunca mais. Um texto muito conhecido por todos nós. Ele nos fala de quando Jesus ele estava passando pelas regiões de Samaria. Ele passou no meio de Samaria e também passou no meio de Jerusalém, Na verdade, Jesus estava indo para Jerusalém e passou no meio de Samaria, no meio da Galileia. E quando Jesus estava passando ali por esta região, a Bíblia diz que 10 homens, eles correram ao encontro de Jesus. De longe, quando eles avistaram Jesus, eles começaram a chamar por Jesus, a gritar pelo nome de Jesus. E o pedido deles era que Jesus tivesse misericórdia, de suas vidas, porque eles eram leprosos. Eu acho esse texto muito interessante, porque ele nos revela algumas verdades. Por exemplo, a lepra era uma doença terrível. A lepra, ela impedia que as pessoas tivessem uma vida normal no meio da sociedade. Segundo a lei de Moisés, a lei proibia, impedia que uma pessoa que fosse leproso, ele tivesse um contato com a sociedade. Diante desta dificuldade, a pessoa que ficasse leproso, ele era desprezado pela sociedade. Ele teria que ficar em um lugar fora da cidade. Alguns teólogos, algumas pessoas, pregadores, até chamam esse lugar de o Vale dos Desprezados, porque ali ficavam pessoas que eram leprosas, literalmente, que tinham a doença da lepra, e ali ficavam pessoas que tinham alguns problemas, de nascença, como por exemplo cego, pessoas que
aleijadas, né, e tantos outros tipos de pessoas, né, ficavam nesse lugar desprezado. Aquela mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, ela é um exemplo, né, dos tipos de pessoas que ficavam isoladas num ambiente como este. Então, para eles estar no meio da sociedade, para a sociedade, era uma ameaça essas pessoas, porque, segundo a lei, quem tocasse uma pessoa que estivesse leprosa, também entende-se que essa pessoa que tocasse no leproso, ele era tido como leproso, porque para a lei, a lepra era contagiosa. Então, o texto nos mostra que estes homens eram leprosos, mas uma outra verdade que esse texto nos revela é que quando eles clamaram, né, ao Senhor Jesus Cristo, eles clamaram pedindo misericórdia, e nos chama a atenção que Jesus não ignorou esses leprosos, né? Eram muitos os leprosos, eram 10. Nós sabemos que no ministério de Jesus, ele operava muitas maravilhas, todos os tipos de enfermidades físicas, espirituais, Jesus curava. Mas quando Jesus estava passando ali, né, foi um acontecimento diferente dos outros, porque eram 10 pessoas, né, 10 pessoas que estavam leprosas. E Jesus não ignorou esses 10 leprosos. Jesus parou, né, para ouvir o que eles estavam falando e atender às suas necessidades. Isso nos mostra a infinita misericórdia de Deus, né? João 3,16 diz que o amor de Deus derramado por meio de Cristo Jesus foi para salvar toda a humanidade, né? Então, isso revela a misericórdia de Deus. E na sequência do texto, nós vamos observar que quando eles clamaram e Jesus parou, Jesus então curou aqueles leprosos. Mas se você prestar atenção no texto, você vai ver que Jesus disse para eles se apresentarem perante o sacerdote, né? As autoridades religiosas teriam que ter o conhecimento, né? O sacerdote teria que ter o conhecimento daquela cura daqueles leprosos. Existia um registro, né? Certamente existia um registro onde aparecia as pessoas que tinham problemas, né? Como, por exemplo, os leprosos, né? Como se tivesse um registro deles, de que aquela pessoa era leprosa e não podia estar ali no meio da sociedade. Então, quando Jesus curou, né, aqueles leprosos, imediatamente Jesus mandou eles se apresentarem ao sacerdote. Isso nos faz entender que antes do ministério de Cristo aqui na terra, né, já existia cura, e na lei, toda pessoa que recebesse uma cura, ele teria que ser apresentado ao sacerdote, né? Teria que ser testemunhado perante o sacerdote. Então, Jesus mandou eles se apresentarem ao sacerdote. Aí tem um acontecimento interessante nesse texto, é que quando eles foram apresentar, os 10 foram se apresentar perante o sacerdote, né, a Bíblia diz que um desses leprosos, né, o versículo 15 diz, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Aí o versículo 16, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Veja bem, irmãos, a atitude deste samaritano, ela nos chama a atenção. É uma atitude nobre, né? O tema desta palavra é leproso nunca mais, né? Irmão, quantos leprosos foram curados?
quantos leprosos foram curados? Observe que a Bíblia registra um número de 10 leprosos que clamaram a Jesus por uma cura. Jesus curou-os e os mandou que apresentassem ao sacerdote. Todos se apresentaram perante o sacerdote. Certamente foi feito um registro de sua cura, mas na verdade apenas um leproso que havia sido curado, ele voltou e foi até Cristo, né? E quando ele chegou até Cristo, ele veio glorificando a Deus pela sua cura, pela restauração da sua saúde, mas a Bíblia diz que ele se prostrou em terra, com o seu rosto em terra, e agradeceu a Jesus por ter sido curado. Aí quando ele faz isso, né, a Bíblia diz que Jesus olha para ele, mas não foram 10, porque só veio um, e este é samaritano. Existia, a Bíblia enfatiza, né, faz questão de dizer que um moço que voltou, que havia sido curado da lepra, era samaritano. Os samaritanos não tinham um bom relacionamento com os judeus. Existia desde dos tempos de Salomão, quando as tribos se dividiram, existia um problema muito sério relacionado à política, à religião, né? A separação das tribos gerou um novo povo conhecido como povo samaritano. Então esse povo não era bem visto pelos judeus, então existia uma rixa, um problema muito sério entre eles. Mas Jesus, ele quebrou um protocolo. Você se lembra quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana? Jesus ali, ele quebra o protocolo, não existe barreira para Jesus. Então, quando Jesus cura este samaritano, para o samaritano a bênção, para o samaritano a bênção foi muito grande. Talvez o samaritano não esperava que Jesus o curasse, nem que Jesus o restaurasse pelo fato dele ser samaritano. Mas isso, a Bíblia nos revela que Jesus não faz exceção de pessoas, independente de cor, de raça, de tribo, de língua, de nação. Jesus, ele é a solução para todos, ele é o socorro para todos. E então, esse samaritano, reconhecendo, né, o grande milagre, a grande bênção que ele recebeu de Deus, a Bíblia diz que ele se prostra e adora ao Senhor e agradece a Jesus. E é interessante que no versículo 19, Jesus disse assim, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, a verdadeira cura que este moço recebeu não foi somente uma cura física, né? Ele recebeu uma cura espiritual, ele recebeu a cura da sua alma, ele recebeu o perdão dos seus pecados. Aquele homem ficou tão grato, a sua fé foi tão grande para com Cristo, que a partir daquele momento ele se tornou uma nova pessoa, a ponto de Jesus dizer, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, a fé que aquele moço tinha na pessoa de Cristo foi tão grande que não curou somente a sua lepra física, a lepra do seu corpo, mas a lepra da sua alma. E como este leproso estávamos nós, nós estávamos acometidos de uma lepra chamada pecado. Nós estávamos presos, acorrentados, isolados, né? Vivíamos em uma vida decadente, né? Uma vida caótica, num mundo escuro, em trevas, até que apareceu Jesus e nos tirou, né, do nosso pecado, e nos perdoou os nossos pecados, e nos libertou dos nossos pecados, e nos purificou dos nossos pecados. Fomos curados desta lepra, né?
deste mal, da natureza adâmica, né, da velha natureza humana, aquela natureza caída. E agora somos livres, né, e agora somos salvos por meio de Cristo Jesus. Então, irmãos, leprosos nunca mais. Você foi alcançado pela graça de Deus. Fomos transformados pelo sangue de Jesus Cristo. Então não podemos agora irmão, voltar à vida, né, que vivíamos lá no passado. Não podemos mais deixar que a natureza do velho homem ela venha prevalecer, porque como diz o apóstolo Paulo, que agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Leprosos nunca mais, né? Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos viver como nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Esta foi mais uma palavra de reflexão com o canal Palavra Viva. Leprosos nunca mais. Paz do Senhor Jesus Cristo.